Dum 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 vai. Primeiros campeonatos e clubes. O São Paulo Athletic Club foi a primeira equipe de futebol do Brasil, formada em 1894 por Charles Miller. Já a Associação Atlética Mackenzie College foi o primeiro time voltado para brasileiros, em 1898. O primeiro clube destinado só ao futebol foi o Paulista Sport Clube Internacional, fundado em 1899 e já extinto. Logo depois, no mesmo ano, foi fundado o Sport Club Germania pelo alemão Hans Nobling, hoje com nome de Sport Clube Pinheiros. Devido à extinção do departamento de futebol do Germania, o Sport Club Rio Grande é considerado o primeiro clube de futebol, ainda em atividade, a ser fundado no Brasil. Está localizado na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Em homenagem ao clube, a extinto CBD, hoje CBF, em 1976, instituiu a data de fundação do clube, 19 de julho, como o Dia do Futebol. A Associação Atlética Ponte Preta, AP, de Campinas, São Paulo, é o clube mais antigo em atividade depois do Sport Clube Rio Grande, fundado em 11 de agosto de 1900, 23 dias depois. Em 1901, o primeiro confronto entre paulistas e cariocas, que viria a ser consolidado em 1933 com o surgimento do torneio Rio-São Paulo. Entusiasmado com o time formado pelo Rio Tel, Oscar Cox, que como indica no site do Fluminense Futebol Clube esse seria o seu definitivo nome, começou a se corresponder com René Van Orden, do extinto Sport Clube Internacional, Charles Miller e Antônio Casemiro da Costa, que viria a ser o fundador da Liga Paulista de Futebol, sobre a ideia de um jogo entre paulistas e cariocas. O mesmo ocorreu no dia 19 de outubro, no campo do São Paulo Atlético Clube. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1. No dia seguinte outra partida, que também acabou em um empate de 2-2. No mesmo ano foi fundada a Liga Paulista de Futebol, em 19 de dezembro. Em 1902, foi realizado o primeiro campeonato oficial no Brasil, o Campeonato Paulista de Futebol, onde o extinto São Paulista Athletic Club sagrou-se campeão. Pouco a pouco, novos foram surgindo paulista, como o SC Americano, a São Bento, SC Internacional, Ipiranga e o Paulista, clubes este que tiveram forte atuação nos primeiros anos do século XX, mas logo deixaram de praticar o futebol em São Paulo. Na Bahia, é fundada a Liga de Futebol do Estado, em 1905. A Liga Baiana de Esportes Terrestres teve 4 clubes fundadores. São Paulo Clube, que não participou do campeonato. Clubes Internacional de Cricket, Sport Clube Baiano. O Clube de Natação e Regata São Salvador filiou-se à Liga pouco antes do começo do primeiro certame, que consagrara o Internacional de Cricket como campeão. Destes, apenas o Victoria, atual Esporte Clube Vitória e fundado em 1899 como Clube de Cricket Victoria, mantém contatos com o esporte atualmente. No Rio de Janeiro, no dia 21 de julho de 1902 foi fundado o Fluminense Futebol Clube, primeiro clube de futebol do estado que estimularia a criação de uma liga carioca e organizaria o futebol na cidade. A partir de 1904, novos clubes surgiram, entre eles, destacam-se o Botafogo Futebol Clube, atual Botafogo de Futebol e Regatas, e o América, esses do Rio de Janeiro. Em 1906, o primeiro campeonato carioca foi disputado, no qual o Fluminense foi campeão. Em 30 de maio de 1909, depois de 5 anos de sua criação, o Botafogo estabeleceu o recorde de maior goleador da história do futebol brasileiro, vencendo o Sport Clube Mangueira por 24-0, pelo campeonato carioca daquele ano. O artilheiro da partida foi Gilbertini, que fez 9 gols, recorde até 1976, quando Dário marcou 10 no jogo Sport 14-0 Santa Amaro, pelo campeonato pernambucano. O Mangueira acabou desistindo da disputa a 4 rodadas do final. Entre 1910 e 1919, mais times a federações surgiram. O esporte tornou-se cada vez mais popular.
Em 1910, por exemplo, após uma visita do Corinthians FC de Londres ao Brasil, surgiu em São Paulo o atual Sport Club Corinthians Paulista. Outro futuro grande clube seria fundado 2 anos depois, Santos Futebol Clube, com sede em Santos, SP. Em 1912, o Clube de Regatas do Flamengo começaria a jogar futebol, assim como o Clube de Regatas Vasco da Gama faria em 1915, clubes estes que existam desde o século XIX, mas que iniciaram com a prática do remo no Rio de Janeiro. Inicialmente, apenas pessoas de pele branca podiam jogar futebol no Brasil como profissionais, dado o fato de a maioria dos primeiros clubes terem sido fundados por estrangeiros. Em jogo contra o seu ex-clube, o América do Rio de Janeiro, o mestiço Carlos Alberto no Campeonato Carioca de 1914, por conta própria, chegou a cobrir-se com pó de arroz para que ele parecesse branco. Porém, com o decorrer da partida, o suor cobriu a maquiagem de pó de arroz e a farsa foi desfeita. A torcida do América, que o conhecia, ele havia sido um dos jogadores que saíram do clube na cisão interna de 1914, tendo sido campeão carioca em 1913. Começou a perseguir-lo e a gritar pó de arroz, apelido que acabou sendo absorvido pela torcida do Fluminense, que passou a jogar pó de arroz e tal com a entrada de seu time em campos. Surgem os campeonatos regionais, e público e imprensa, interessados cada vez mais pelo esporte, difundiram-no pelo país. Separa-se do tênis e do cricket, esportes da elite, para despertar o interesse de toda a massa, principalmente na década de 1920, quando os negros começam a ser aceitos em outros clubes. O Vasco foi o primeiro dos clubes grandes a vencer títulos como uma equipe repleta de jogadores negros.